Vamos falar de sexting. É uma palavra inglesa que traduzida para português quer dizer que é o envio, neste caso a partilha, de mensagens de cariz erótico, seja áudio ou vídeo. Isto é algo que para muita gente pode ser desconhecido, mas para quem é mãe de crianças e adolescentes, ou para adolescentes que estão a começar a sua atividade sexual, ou namoros, para casais, ou para todas as pessoas que andam na internet à procura de parceiros ou parceiras, não é? Por isso, ficou como troca de cumplicidades, intimidades e de confiança as pessoas enviarem uns para os outros fotografias ou áudios suas de cariz sexual. Claro que isto é algo que é muito perigoso, não é? Porque pode ter o lado bom e pode ter o lado mau. Por isso, a pessoa, hoje em dia, se nós tivermos a noção de que um telemóvel já anda nas mãos de crianças com 7, 8, 9, 10 anos, não é? Nas crianças, as redes de pornografia muitas vezes andam nas redes sociais, em todas elas, com perfis falsos, à procura deste tipo de imagens, porque estas imagens alimentam bases de dados que são depois vendidas por preços astronómicos noutros países. Por isso, a recolha é feita através de perfis falsos que abordam crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, pessoas com deficiência, porque há mercados para tudo. O problema é que nós, pessoas comuns, não é? Quando estamos numa relação, enviamos a fotografia ou o vídeo para a pessoa que conhecemos, que está do outro lado, não é? O mundo virtual torna que isto, hoje em dia, seja feito por todas as pessoas, mesmo pessoas que não se conhecem. Porque a solidão, a carência, a necessidade de validação leva as pessoas muitas vezes a cometer estas asneiras, não é? Hoje nós vamos desconstruir este mundo de maneira a haver alertas, não é? Quem o faz com as pessoas de confiança pode continuá-lo a fazer, visto que são trocas entre duas pessoas que se conhecem, partilham os mesmos interesses, os mesmos objetivos, e já devem ter tido um tempo suficiente para saber que uma pessoa não deseja mal à outra, não é? Explicar isto a crianças, quando do outro lado está um perfil de criança, explicar isto a adolescentes, quando do outro lado está um perfil de adolescentes, ou explicar isto a um homem ou uma mulher carente, ambos carentes, quando do outro lado estão perfis apetecíveis, é complicado, não é? Porque muitas vezes nós depois não pensamos, agimos. São os tais impulsos que nós muitas vezes não temos controle. Por isso, a velocidade hoje em dia das redes sociais é que potenciou este mundo, não é? Antigamente, quem queria mandar uma fotografia sua nua para alguém, tirava a fotografia, imprimia a fotografia e tinha que ser com muito cuidado, punha dentro de uma carta e enviava para alguém que seria o destinatário. Hoje em dia não, hoje em dia tira-se uma foto ou faz um vídeo aqui e 3 minutos depois ele está em qualquer parte do mundo, não é? E pode ser partilhado com quem se quiser, no total anonimato, sem a pessoa que enviou saiba que isso aconteceu. Uma pessoa hoje em dia tem a noção de que partilhar algo é muito fácil, não é? Por isso é que as sociedades de direitos de autor têm cada vez mais dificuldade em controlar no virtual o que é de alguém. Aqui o que é necessário é as pessoas trabalharem na prevenção e terem cuidados, não é? Por isso, neste sexting existem os nudes, é a palavra que a maior parte dos adolescentes sabe que é fotografias do corpo todo nu, o corpo inteiro. Há os seminudes, que é partes do corpo, geralmente com significado sexual.
Não estamos a falar de uma fotografia do dedo do pé, né? Estamos a falar de fotografias do rabo, dos pénis ou das vaginas, dos seios, ou vídeos a fazer atos sexuais ou a provocar atos sexuais. É necessário nós vermos que não deixa de ser também aqui há um grande domínio masculino. Porque, a nível de género, este mundo, no género masculino, ele domina, porque muitas vezes pede isto como provas de afeto, provas de amor, provas de intimidade. Ora, este tipo de provas só pode acontecer quando existem carências e solidão. Uma pessoa põe-se a pensar neste mundo e diz: mas quem é que mandava uma fotografia sua nua para alguém que nunca viu na vida? Milhões de pessoas. Não é? Isto é corrente. As pessoas hoje em dia acham que o que envio daqui para ali é seguro. Ora, o problema é que daqui para ali, a nível de eletrónica, no meio existem milhares de empresas. E muitas vezes nós vemos depois as notícias no jornal a dizer que houve uma fuga aqui, houve uma base de dados que vazou ali, apareceu ali determinado milhões de ficheiros. Ora, quando ouvimos essas notícias, é isto tudo que anda no virtual, com as desvantagens que hoje em dia existem, não só os aparelhos, mas as nuvens. As nuvens é o sítio onde nós guardamos os nossos ficheiros. Por isso, muitas das coisas já não estão no nosso aparelho, mas estão nas nuvens. Ora, basta haver uma quebra de segurança nas passwords das nuvens e tudo o que está lá está acessível a quem quer, quem anda à procura desse tipo de informações. Por isso, vamos falar aqui também do que se deve fazer para prevenir e para remediar também. Por isso, como eu estava a dizer, no género masculino existe muito este controle. Por isso, há quem o faça por afirmação masculina, enviar fotografias do seu sexo, fotografias do seu corpo, para provocar reações em quem recebe. E depois existem, nas relações de sedução, que existem nestas mensagens, porque estamos aqui a falar de mensagens já de cariz sexual, por isso as pessoas aqui já estão a falar de sexo. As pessoas pedem para trocar fotografias e vídeos, não é? Muitos à la carte, não é? Faz isto, põe-te assim, nesta posição, neste vídeo faz isto e aquilo. Ora, isto depois são ficheiros que ficam na mão de alguém que pode exercer o domínio através da chantagem ou a própria pessoa ficar refém desta pessoa com medo de aquela imagem ou vídeo ser partilhado. Isto passa-se em muitas relações. Nas relações casuais, estas, que as pessoas andam nos Facebooks, nos Messengers, nas redes sociais em geral, à procura de alguém para ter uma relação de sexo ou uma relação amorosa. E, claro, aqui as nudes e os seminudes são para provocar, para desafiar, para seduzir. E, claro, sempre com a finalidade de masturbar. Porque as pessoas estão cada um em seu lado, não é? Eu estou aqui, a outra pessoa está do outro lado. Troca-se fotografias e vídeos, cada um se masturba no sítio onde está. Por isso, isto alimenta essa parte da sexualidade. Na parte do feminino, quando envia estas fotografias e vídeos, estamos aqui a falar que há uma relação emocional, mesmo às vezes com desconhecidos, não é? Porque a solidão e a carência faz ultrapassar vários degraus, não é? Por isso, geralmente é por amor ou por paixão que envia os nudes ou os seminudes. Geralmente como prémio de fidelidade, ora aqui está a tal fidelidade que a mulher tanto procura, para dizer ao homem do outro lado que é só dele, faz-lhe estas provas, não é? E depois também é um bocado como oferenda de propriedade. Aqui entra a submissão. A mulher acha que quanto mais vídeos e fotografias mandar para aquela pessoa, mais aquela pessoa sente que ela é dele. E aí que irá receber mais em troca, não é? Ora, claro, isto tudo são suposições. Nada disto depois pode acontecer, não é? Isto é nas situações das relações casuais. Mas depois há as relações de namoro, não é? Hoje em dia os adolescentes trocam nudes e seminudes um bocado para controlar o controle parental, não é? Os pais não os deixam sair, não é? Têm horas para entrar e para sair em casa. Então,
As horas que estão em casa, muitas vezes, quando namoram determinadas pessoas, estão no sexting, não é? Para desenvolver aqui a parte da masturbação. Aqui é necessário nós vermos que muitos adolescentes, e principalmente as meninas, a parte do género feminino, veem isto como sexo seguro. Como muitas vezes não querem praticar o sexo real, por isso dois corpos com a penetração por causa das doenças e dos preservativos e porque ainda não o sabem fazer, ainda, a maior parte deles ainda não tiveram a primeira experiência sexual, acham que isto é um prelúdio, por isso é um sexo seguro. Aqui não há doenças, aqui não há vergonhas, não há mostrar as inseguranças que estão no corpo, que tudo isto depois fica disfarçado neste anonimato, não é? Basta mandar a fotografia e não tem ninguém a observar, não é? Está a observar depois a fotografia, mas não está a observar ela. Não é a mesma situação da pessoa quando está a namorar e alguém olha para o corpo e procura o que gosta e o que não gosta. Que do outro lado é o tal julgamento que os adolescentes hoje em dia temem muito, não é? Porque por isso é que são muito influenciáveis. Os nudes nasceu um bocado neste universo dos adolescentes, porque estão na tentativa e erro das suas experiências sexuais, não é? Claro que isto depois passou para os adultos, não é? Hoje em dia já existem casais casados ou em união de fatos que têm relações sólidas e que para reforço da sua intimidade, mesmo para contrariar a monotonia, para a sedução, praticam o sexting. Por isso, tudo é seguro até deixar de ser seguro. Por isso temos sempre que saber com quem fazemos e em que circunstância fazemos, não é? As consequências do sexting podem ser positivas ou negativas. As positivas é que a sexualidade a nível de masturbação, tanto neles como nelas, independentemente da idade, visto que estamos a falar de conteúdos sexuais, não é? Aumenta o conhecimento que a pessoa tem do seu corpo. Porque depois com as imagens e os vídeos vão-se masturbar, eles ou elas. Aumentam a confiança que existe na relação. Enquanto existe a relação, trocar estas fotos e vídeos aumenta a confiança. E a cumplicidade, não é? Porque são duas pessoas que estão a enviar aquilo só de um para o outro, não é? As partes negativas são quando as relações terminam ou quando são situações casuais com perfis falsos, por exemplo, não é? E que termina a relação em si e podem haver chantagens, não é? Quantas mulheres e quantos homens não são chantageados com imagens que partilharam? De vez em quando vê-se isso mais visível nas estrelas. De vez em quando uma estrela, um ator ou uma atriz vem a público que há determinadas fotografias e vídeos seus que se calhar fizeram em tempos ainda não eram conhecidos, não é? Mas isto no virtual fica sempre, é muito perene, é para sempre, não é? As difamações, há pessoas que podem difamar outras baseando-se nestas fotografias, não é? Porque hoje em dia basta alguém dizer que tem fotografias daquela pessoa nua e aquela pessoa nua já é uma pessoa promíscua, não é? E são estes rótulos que são postos também. E também as pessoas podem ficar reféns sociais, não é? Hoje em dia já existem sites que quem se paga para limparem o nosso passado virtual. Nós temos um passado de vida, não é? E com as redes sociais passámos a ter um histórico social, onde inclui também a troca de tudo isto, não é? Há empresas que já têm este serviço de que nós vamos lá, pagamos para ele limpar de hoje para trás tudo o que nós fizemos nas redes sociais. Geralmente quem recorre a isto são pessoas que vão estar em cargos visíveis ou públicos, não é? Ou empresários, ou atrizes, ou atores, pessoas que ganharam importância e a sua imagem passou a ser rentável. Então não podem ter este tipo de situações virtuais pendentes para não ver estes reféns sociais. Pode haver depois vingança, não é? Quantos homens não chantageiam mulheres por vingança porque elas recusa-se a estar com ele, não é? E ele vai lá às fotografias e aos vídeos que guardou e faz as chantagens por vingança.
Isto também gera muito nos adolescentes o ciberbullying, não é? Há adolescentes que depois virtualmente fazem chantagens uns sobre os outros. Isto o que é que gera? Ansiedades, não é? A quem é chantageado, muitos medos, fobias, não é? Muitas depressões. Hoje em dia já há muitos adolescentes com depressões e começa nestes mundos de chantagens. E suicídios, não é? Há jovens e até pessoas adultas que se suicidam nos limites, quando veem que a chantagem que estão a exercer sobre eles e as pressões está a ser demais, está a estragar tudo o que construíram, não é? Por isso, isto são as consequências negativas. Hoje em dia, isto é algo que nós temos que pensar, porque faz parte de nós. Nós, todos os dias, de manhã à noite, temos um telefone na mão. Não é? Temos que saber sempre quem está do outro lado e com quem partilhamos estas informações nossas, íntimas, porque nós não estamos a mandar uma fotografia de um carro ou não, estamos a mandar fotografias nossas. Os nudes é tudo relacionado com sexo. Por isso aqui temos de ter muito cuidado. Temos de ter alguma segurança e agora vamos falar do que é que nós podemos fazer para prevenir. Muitas vezes, quando sou procurado aqui no consultório por pessoas que estão a viver este tipo de problemas, não é? Os conselhos que eu dou são conselhos um bocado básicos até, mas as pessoas muitas vezes, como estão desorganizadas, com medos e muitas em depressão, não pensam. Uma delas é quando enviamos fotografias para alguém que não conhecemos, e que o não conhecemos nós nunca conhecemos ninguém, mesmo que conhecemos a pessoa na vida real, não é? Mas no virtual muitas pessoas passam anos, às vezes, a conversar com pessoas que não conhecem lado nenhum, não é? E aqui trocam este tipo de fotografias, não é? Ou vídeos. Por isso, nunca fazer essa troca onde se junta o corpo e a cara, para não haver esta identificação na totalidade. Podemos mandar a fotografia dos nossos sexos, mas não estar lá na mesma fotografia a nossa cara. Isto é uma prevenção, para prevenir. Mudar as nossas passwords dos telemóveis com alguma frequência, pô-las passwords difíceis, não é? Porque muitas vezes alguém pode roubar o conteúdo do nosso telemóvel sem nós sabermos, basta saber a nossa password. Muitas vezes, se temos estas fotografias e estes vídeos, guardá-las numa pen ou no cartão do telemóvel e não no telemóvel, de maneira a ser algo amovível que nós tiramos, por isso não está no telemóvel. Não partilhar as passwords que tem do telemóvel ou das nuvens com pessoas, porque a partilhar a password passa a estar acessível à pessoa com quem vocês partilharam. E ter a noção de que hoje em dia é preciso ter alguma confiança nas pessoas para depois não haver as consequências negativas. Porque, se as pessoas conhecerem, as consequências são as positivas. Não é? Eu vou-vos dar um site que é www.internetsegura.pt. Isto é um site muito interessante até para os adolescentes, mas para adultos também. Vão lá ver, porque tem lá a explicar o que é que se deve fazer nestas situações. Quando corre mal, quando corre bem, a segurança. É um site muito interessante. Em situações de serem chantageados ou porque é um crime, vocês façam queixas às autoridades, porque as autoridades já têm hoje em dia esta tipologia de crime. Isto é um crime, quando alguém faz chantagem convosco com algo que vocês não autorizaram. Vocês podem ter enviado a fotografia e o vídeo para aquela pessoa, mas foi só para aquela pessoa naquele contexto, não é para aquela pessoa andar a trocar e a mandar para outras pessoas, não é? Por isso, hoje o que nós temos que ver é que hoje é uma foto ou um vídeo e amanhã pode ser uma ameaça. Por isso, temos que trabalhar aqui na prevenção, não deixando de viver, porque isto, sendo saudável e com pessoas com confiança, não deixa de ser algo que nos dá felicidade, não é? Que nos empodera, que nos dá poder, que nos faz bem ao ego, aumenta a autoestima, se tudo correr bem. Depois temos a situação de se tudo correr mal, porque hoje em dia existem redes de prostituição virtual que é mais aceitável do que a prostituição que nós conhecemos de definição da mulher que anda na rua, não é? Hoje em dia já há mães que fazem prostituição virtual nos seus tempos livres, já existem jovens universitárias, existem idosos
eles ou elas. Existem deficientes, né? Porque isto acaba por ser algo que é rentável. Claro, isto é um negócio. A pessoa, a partir do momento em que entra neste negócio e aceita dinheiro para fazer prostituição virtual, que é de imagens, vídeos ou de fotografias, está a receber dinheiro, mas as imagens deixam de ser delas. Passam a ser de quem as compra, não é? Ora, este mundo muitas vezes passa-nos ao lado, não é? Mas ele existe. Por isso, hoje em dia, o que nós temos de fazer é sempre trabalhar na prevenção. Muitas pessoas o que deveriam fazer era voltar ao real, sair deste virtual. Mas no real depois tem todas as dificuldades. Por isso é que o sexting cada vez é maior. São milhões de pessoas, porque o virtual faz-nos maiores, não é? Não estão lá os nossos defeitos, só estão lá as nossas qualidades, só estão lá as melhores fotos, os melhores vídeos. E isso, este facilitismo traz estes perigos agregados, não é? Por isso, hoje é uma coisa, amanhã pode ser uma ameaça. Vamos ter cuidado e prevenir.